E agora eu vou chegar na parte utópica, então, e aí eu vou tomar aqui tomar a rédea do negócio um pouquinho, porque a gente foi muito para MPB, e agora eu quero falar de um outro estilo musical, eu quero falar de Groove Armada. Então, Groove Armada é o seguinte, o cara fez, né, a banda Groove Armada e tal, etc, ganhou rios de dinheiro com Groove Armada, e tomou a decisão pessoal de vender todos os direitos autorais de suas músicas para juntar muito capital capex para ir mudar o formato de agricultura na Inglaterra. Sair das tradicionais monoculturas, que a gente sabe que não funcionam, que desgastam o solo a longo prazo, para pluriculturas. Então, plantar trigo junto com feijão, obter nitrogênio a partir dessa cultura, etc., sem a necessidade de comprar fertilizantes e tudo mais. Então, talvez a decisão esteja simplesmente na capacidade de um ser humaninho ou de vários seres humaninhos empoderados por seus hobbies ou por suas profissões, depois de algum tempo, de efetivamente transformarem o mundo em um lugar um pouco melhor, um pouco mais utópico. Está na nossa indignação, Sim, na nossa motivação, a capacidade de transformar isso. A inteligência artificial sozinha não será capaz disso. A gente precisa ser o agente transformador desse negócio. E aí eu só mudei de por isso de que, ritmo. é por isso que Sair da a MPB. indignação é ingrediente fundamental. Porque você pega, por exemplo, eu não sei se você conhece o pessoal da Solar Food. O Solar Food nasceu na indignação, porque o cara falou assim, eu tenho duas coisas, falta uma coisa e tem excesso de outra. Aí eu tenho muito gás de efeito estufa, isso não é sinal verde para você poder poluir para sempre, então tem data para morrer, então ele converte carbono inorgânico em carbono orgânico num processo que consome uma quantidade de energia absurda que ele tira do sol, que é o Raw Lemon, quem faz isso, e faz comida a partir de gás de efeito estufa. Põe na mesa de 2 bilhões de pessoas hoje no mundo, é Solar Food, que vai tudo para aqueles países pobres que não tem o que comer. Cara, isso é indignação pura, porque rompe o tratado. Agora você pega, concordo contigo, de inteligência artificial, por exemplo, do que acontece na Holanda. Cara, eu consigo reproduzir microclimas, né, da Colômbia na Holanda. Então, eu consigo ter fazendas verticais controladas por isso. Você vai na Estônia, quem controla enchente são os sensores dos bueiros. E o bueiro toma a decisão, se fecha ou não os sinais para não deixar carro entrar na zona de alagamento. Que é muito sofisticado? Não. Quanto custa um sensor? nada. Absolutamente nada. Eu posso ter um sistema inteligente de controle. Posso. Sim. Poderia ter o pior dos cenários no Rio Grande do Sul? Posso? É novo o que aconteceu lá? Não. Veio lá de 41, veio em 23. O ano passado Isso. teve enchente lá. Sim. Teve um sócio meu lá mudou. Ele morava a casa dele. O ano passado foi alagada. Ele mudou e a casa que ele morava agora... Gente, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mas podia ser Blumenau. Blumenau Não, recorrentemente mas acontece isso. A Alemanha alagou, Sim. metade da Alemanha alagou agora. Tem ventos extremos. isso. Você pega tornado nos Estados Unidos, vamos combinar, que é claro que vai tudo voar, porque Sim. é tudo de cartonado. Estados Unidos, o sistema de construção é tudo de papel. Sim. Tá louco, bate um tornado no chão, levanta a cidade inteira. E precisaria ter inteligência artificial? Não, precisa ter um outro tipo de inteligência, mas aí que tá a questão da educação de base. Por que que no Japão, tudo bem, eu sei que tem milênios de cultura. de civilização ali, né? Você tem na escola, na pré-escola, comportamento para poder se safar de terremoto. Claro, porque eles sabem que eles têm. Então, faz a linha de construção para ser a prova de terremoto. Tem tecnologia que não acaba mais. Claro que eu posso ter inteligência artificial para calcular tudo isso? Sim. Mas a maldição do ser humano ainda continua sobrevivendo. Precisaria morrer todo mundo que morreu lá? Não. Precisaria ver o cavalo em cima do telhado? Meu, aquilo me impressionou tanto que... Você imagina o que é você ter um sapato de ferro e ficar em cima de um telhado 5 dias, se equilibrando lá? Meu... Sabe, é difícil. Agora, a Michelle Walker coloca isso. Não é como falaram. É um troço absurdamente impensável. Como você falou na pandemia. Não é. A pandemia não foi algo absurdamente impensável.
Vivemos a 9ª pandemia da humanidade do tempo da escrita. Tivemos 8. Estamos vivendo a 9ª. Por que eu acho que isso é um cisne negro? Durante a pandemia, tomamos bronca do Taleb, porque ele reuniu um special class do Millennium para dar porrada em todo mundo. Falou assim, para de ficar dizendo que é um cisne negro. Não é. Ele é um cisne branco. Agora, quando se fala que tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul é um cisne negro, não é. Ele é um rinoceronte cinza. E aí o problema é que aconteceu no Rio Grande do Sul e a nossa indignação está toda direcionada para aquele lugar, que acho que nesse momento faz todo sentido, mas qual é a preparação que as outras cidades, os outros municípios do Brasil estão tomando em relação a eventos climáticos dessa proporção? Porque não vai acontecer só lá. Não. E aí a gente não está fazendo absolutamente nada. Você viu o mapeamento do pronunciamento da Marina Silva ontem? O estudo está pronto. Tem 1.900 cidades no Brasil, 1.900 e pouquinho, quase 2.000 cidades no Brasil em risco eminente. E o Brasil tem 5.500 cidades. É? Isso, então. No total. Do total. Se 2.000 estão em risco... Você imagina? Sim. É metade, mais da metade. Sim, Quer dizer, quase a metade. Quase a metade do território. Sim. E, além de tudo, ainda estavam discutindo um outro fator escondido em tudo isso. Tudo bem que a gente já começa a olhar, até o Banco Mundial já está fazendo esses cálculos, a Unesco também contribuiu com este cálculo agora, que é a subida do PIB. Então, você tem que dar um desconto no próximo período de medição do PIB, que vai subir. Claro, porque você tem 100 bi injetado para substituir tudo que tem lá. Mas a gente não pode esquecer que o êxodo vai acontecer. Porque como destruiu tudo, readaptar o parque produtivo vai requerer uma modernização muito maior do que tinha. Isso significa o quê? Empregos a menos, que é o que você está falando. Todo o processo de grande movimentação de modernização abre mão de obra. Sim. Então, além de tudo, ainda vai ter... O Rio Grande do Sul vai ter um PIB menor, o PIB do Brasil vai subir, mas eu tenho que descontar o que foi a aquisição de tudo isso para repor. Então, de uma complexidade absurda. Absurda.